Cartilha sobre riscos da cidade de Niterói. Por risco, entende-se a relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado processo ou fenômeno e a magnitude de danos ou consequências sociais ou econômicas sobre um dado elemento, grupo ou comunidade. Quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco. Assim, considera-se o risco como uma função do perigo, da vulnerabilidade e do dano potencial. Esse material busca contribuir para que as comunidades situadas em áreas de risco, aqui em Niterói, tornem-se locais mais seguros e com melhor qualidade de vida. Uma atuação conjunta entre o poder público e a sociedade faz-se necessária para alcançar esse objetivo. Como se proteger de deslizamento de terra nas áreas de morro? A gente vê aqui um esquema onde estão numerados de 1 a 4 e ao lado as situações que levam a essa situação mais drástica, em que em ambientes saturados de umidade, de chuva, que a gente está vendo aqui nesse esquema, ocorrem os deslizamentos de terra. Então, como é que a gente deve fazer para proteger, diminuir esses riscos? Plantas salvadoras. O desmatamento de encostas e as ocupações irregulares em morros são considerados fatores de risco. Primeiro, porque a vegetação costuma amenizar o impacto da chuva, já que suas raízes ajudam a estabilizar o solo. Então, nesses lugares, não se deve plantar bananeiras, pois elas têm raízes fracas e troncos pesados. Além disso, há o efeito alavanca. Quando o vento chacoalha uma árvore dessas, suas raízes deslocam a terra e acabam piorando a situação. Aqui está, nessa porção aqui, o plantio. Item 2, nessa área aqui, ladeira abaixo. A forma como o solo se organiza também influencia o deslizamento. Quanto mais compactado, mais socado, mais seguro ele tende a ser. Os terrenos argilosos, portanto, têm vantagem sobre os arenosos, por formar uma massa mais encorpada. Outro fator que pode proteger ou condenar um terreno é a inclinação. A maioria das tragédias ocorre em encostas reclinadas em ângulos que variam de 20 até 35 graus. Quanto mais sobe, mais o risco desse escorregamento. Item 3, aqui é onde estão essas casas, aqui a rua. Corrida de obstáculos. A chuva em um terreno inclinado sempre vai formar canais pelos quais a água escorre. Eles são chamados de redes de drenagem. Não precisam ser canos nem calhas artificiais. A própria natureza se encarrega de criar. E aí o problema é que no meio desse caminho podem ter casas, A terra e os detritos caem na rede, podendo dividir, e aí as situações começam a piorar. E no item 4, nenhuma intervenção piora mais a situação que a ocupação irregular. Primeiro, porque as construções vão eliminando a cobertura vegetal. Segundo, porque a terra extraída para planar o morro geralmente é jogada para baixo, fica solta. Por último, porque as vilas criadas nas encostas criam lacunas que podem canalizar e intensificar esses desmoronamentos. Quais as práticas seguras que a gente tem que ter nessas áreas de morro? Primeiro, conserte os vazamentos de água o mais rápido possível. Observe esse cano aqui, um cano d'água comum que está abastecendo uma das casas aqui do Morro do Estado, em Niterói, só que ele tem um vazamento. Então essa água, mesmo independente de chuva, ela vai infiltrar no solo, levando aqui a problemas de escorregamento, Não amontoe lixo em vias públicas, pois ela dificulta o caminho das águas. Não remova a vegetação superficial, pois ela ajuda a fixar o terreno, prender o solo. Não faça cortes no terreno sem a licença da prefeitura. E qualquer aparecimento de fenda, depressão, rachadura nas paredes, entre em contato com a Defesa Civil por esse número. E aqui a gente tem o chamado muro embarrigado, um dos motivos que leva a esse movimento de massa, o movimento de terra,
que pode gerar problemas seríssimos para frente. Como se proteger de alagamentos? Aqui a gente vê a enchente ocorrida no Fonseca, em Niterói. Segundo o Corpo de Bombeiros, as inundações provocadas são um perigo mais comum no Brasil nos meses de muita chuva. E a prevenção é sempre importante, né? Não construir casas em áreas sujeitas às enchentes, de preferência, né? Caso não tenha como deixar de morar nesse local, construa a casa acima do maior nível já registrado de enchente, evitando que no futuro você tenha perdas de materiais, né? Pergunte sempre aos seus vizinhos, como ocorre aquela região ali, como é que é a situação. Converse com as lideranças da comunidade, né, se existem projetos para a construção de barragens, piscinões e tal. Verifique da mesma forma se a manutenção e a limpeza dos sistemas de drenagem foram feitas. Se houver tempo, leve itens essenciais para o andar superior ou um local onde a água não deve chegar. Lembre-se que o mais importante é você estar salvo do que preservar seus pertences. Em caso já que a água já invadiu sua casa, a prioridade é essa aqui. Desligue a energia elétrica. Feche os registros de água para preservar a tubulação das águas, geralmente sujas das inundações. Não ande pela água. Se for imprescindível andar, caminhe por onde há menos movimento e use uma vara, um cabo de vassoura, um rodo invertido ou qualquer outra haste para verificar se o solo à sua frente é firme e raso. E o lixo? Deve-se colocar o lixo em depósitos, posicionados em local de fácil acesso aos coletores. Não se deve jogar o lixo em canais e canaletas, pois isso impede a passagem da água e atrai ratos, baratas. Não se deve jogar o lixo nas barreiras, porque isso acumula água e pode arrastar o solo, causando acidentes. Como a gente vê nessa imagem aqui, ó, o lixo dessa região aqui, dessa comunidade, é jogado na encosta. Quando a chuva vem, esse material todo vai escorrer, né? E vai cair para onde? Aqui embaixo tem outras casas, né? Então isso acaba gerando problemas para os vizinhos, né? E aqui o modelo, né, de descarte correto, né, material, com as lixeiras em cores distintas, cada uma com o seu tipo de material que deve ser feito para a coleta seletiva. Papel azul, plástico vermelho, metal é a lixeira amarela, laranja, né? E verde, material vidro, como copos, garrafas, frascos de medicamento e etc. Espero que com esse material a gente tenha mais uma ideia de como a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, mesmo estando numa região de encosta, em que nunca se deve ficar desatento, pois qualquer momento pode acontecer um problema. E, seguindo essas orientações, a gente vai minimizar esses problemas. Obrigado, pessoal. Até a próxima.